Números, capítulo de número 13, verso de número 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O sério problema que o povo de Israel enfrentou originou-se do fato de não terem prestado atenção às orientações que Deus havia dado a eles. Ao enviar os 12 espias, o Senhor disse claramente a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Eu hei de dar aos filhos de Israel. Números 13, 2. A tarefa desses homens não foi, em momento algum, analisar se a conquista seria ou não seria viável, se eles tinham ou não tinham condições de estarem conquistando pela sua força ou pelos seus recursos. A ordem era apenas espiar e confiar na promessa que Deus havia feito. Por não entenderem a natureza de sua missão, esses homens acreditaram que Deus lhes outorgara a autoridade de decidir se a conquista da terra era viável ou não, se eles tinham condições ou não. Esse erro custou para uma geração inteira a entrada na terra reservada para eles. Pense, meus irmãos, nas implicações disso. Aqui nós aprendemos que apelar à mente humana usando argumentos lógicos e cuidadosamente fundamentados para que a pessoa desista de fazer o que Deus lhe pede não é uma boa escolha. Basta observar a vida de alguns personagens bíblicos para perceber que é muito comum as pessoas usarem a lógica como sendo um empecilho para crerem nas promessas de Deus. Veja, quando a gente observa Moisés, argumentou diante de Deus que o povo não acreditaria nele, que ele era gago, uma pessoa insignificante. Todas essas observações eram corretas. Quando Deus chamou Gideão, ele argumentou: sou o menor e o mais pobre da minha família. Essa afirmação também era verdade. Quando Saul viu a prontidão de Davi em lutar contra Golias, subestimou esse jovem, dizendo que ele não tinha experiência de guerra e do jeito que ele estava não seria páreo para o gigante. Isso também era verdade. Em cada um desses casos, a lógica estava do lado da pessoa que discutia com Deus. Mas a vida espiritual não se baseia em lógica. Pelo contrário, ela quase sempre é um empecilho para os que desejam avançar nas coisas relacionadas com a fé. Deus ri da nossa lógica. Ele não escolhe aquelas coisas que escolheríamos, nem faz as coisas como faríamos, porque Ele está acima das nossas condições. Lembre-se, não há nada de mal em racionalizar, não há nada de mal em usar a razão, mas na hora de seguir aquilo que o Senhor nos determinou, lembre-se, os nossos argumentos não devem nos guiar, mas apenas a convicção absoluta de que Deus há de fazer o que Ele prometeu que haveria de fazer. A partir de hoje, querido, lembre-se, a fé não rejeita a lógica, mas a fé não se limita à lógica, ela está acima da lógica. Confie no que Deus te falou, ainda que os seus olhos e a sua vista e os seus argumentos possam achar que é coisa absurda. Lembre-se das palavras da missionária Elisabeth Elliot, quando disse: nunca poderás entender, porque Deus faz o que faz, mas se creres, isso será suficiente. Aprendamos a confiar nele pelo que ele é. Que Deus abençoe o seu dia.